foi que o escotismo surgiu? Quais foram os acontecimentos que fizeram BP criar tudo isso? E como é que ele passou de uma simples ideia para o movimento escoteiro que conhecemos hoje? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o William e esse aqui é o canal Apps. E hoje eu vim lhe contar a história do movimento escoteiro. Muitos de vocês devem estar pensando, eu já conheço essa história. Pipi levou os meninos lá para acampar numa ilha, daí surgiu o escotismo. De fato, isso realmente aconteceu. Só que a história do movimento escoteiro não é só isso. Inclusive eu sugiro você assistir esse vídeo até o final, porque é uma história impressionante. Inclusive eu vou lhe contar coisas que eu garanto que nem você e nem o seu chefe sabe. Então, sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Para começarmos a falar da história do movimento escoteiro, temos que falar um pouco do seu criador. Baden-Powell foi um militar, mas não foi um militar qualquer. Suas promoções dentro do exército britânico já tinha virado uma rotina para ele, e já estava até acostumado. E no ano de 1899, BP foi promovido a coronel e recebeu a missão de organizar 2 batalhões e marchar para Mayfield, uma cidade que ficava no coração da África do Sul. Isso aconteceu durante a Guerra dos Boieres, que foi travada entre o exército britânico e 2 estados boieres independentes. E o motivo dessa batalha foi a descoberta de ouro e diamante nos estados de Boer. Apesar de muitos considerarem o cerco de Mayfield de extrema importância, essa batalha prendeu a atenção do povo da Grã-Bretanha de um jeito. Isso porque na época a Grã-Bretanha era a maior potência mundial, mas estava levando o couro dos colonos e eles não entendiam como é que a maior potência mundial estava perdendo para os colonos, não entrava na cabeça deles. Já na África do Sul, durante 217 dias, BP defendeu Mayfield, que estava cercada por forças inimigas extremamente superiores, até que finalmente as tropas de socorro inglesas conseguiram abrir caminho lutando para auxiliá-lo. No final, os ingleses levaram a melhor. Foi então que a notícia se espalhou pela Grã-Bretanha e foi uma alegria tremenda. E quando BP retornou para a Inglaterra, ele retornou como um herói de guerra, principalmente entre os jovens ingleses. Maverick founder and Boer War hero Robert Baden-Powell. Foi assim que BP assumiu o posto de Major-General. Daí em diante, sua popularidade cresceu. Tanto é que ajudou seu primeiro livro a se tornar altamente famoso, chegando até a ser usado em diversas escolas britânicas masculinas. Esse livro era o Aids to Scouts, traduzido para o português, Ajuda à Exploração Militar, e que também foi escrito em 1899. O sucesso desse livro fez BP pensar, ora, se o livro que eu escrevi para os adultos fez sucesso entre os jovens, imagine se eu escrever um livro somente para os jovens. Foi então que ele começou a trabalhar, aproveitando e adaptando suas experiências vividas em diversas expedições, como por exemplo, na África, na Índia e até mesmo com tribos selvagens. Foi assim que ele começou a desenvolver a ideia do escotismo. Agora vamos para a parte que a maioria de vocês conhecem. O primeiro acampamento escoteiro. BP queria tanto pôr sua ideia em prática que no verão de 1907 ele reuniu um grupo com 20 jovens para acampar na ilha de Brownsea. O acampamento durou 7 dias, começando em 1º de agosto e indo até 8 de agosto de 1907. E lá, os 20 meninos foram divididos em 4 patrulhas, as famosas Corvo, Maçarico, Touro e Lobo. Como todos sabemos, o acampamento foi um tremendo sucesso. Tanto é que nos primeiros meses de 1908, BP escreveu em 6 folhetos a sua obra mais famosa, O Escotismo para Rapazes. Ele fez isso sem querer sonhar em que esse livro ia levar a sua ideia para o mundo inteiro. Prova disso é que antes mesmo de Baden-Powell começar a aparecer em livrarias e bancas de jornais, diversas patrulhas e tropas escoteiras estavam surgindo pelo mundo.
O escotismo cresceu tanto, mas tanto, que em 1910 Pippi compreendeu que deveria se dedicar exclusivamente ao movimento escoteiro. Ele então pediu demissão ao exército, onde havia chegado a major-general para se dedicar à sua segunda vida, como ele gostava de chamar, o serviço ao mundo através do escotismo. Em 1912, ele fez uma viagem pelo mundo, contactando escoteiros de diversos países, dando assim o primeiro passo para a fraternidade mundial. Como nem tudo na vida são flores, o escotismo pegou um período das maiores batalhas que a humanidade já viveu. Sim, eu estou falando da Guerra Mundial, mais precisamente da Primeira. A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. E durante esse período, a guerra infelizmente interferiu nos trabalhos de Pippi. Mas como todo escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades, 2 anos após o fim da guerra, em 1920, escoteiros de todas as partes do mundo se reuniram em Londres para a primeira edição do Jamboree Mundial. Nesse Jamboree, o número de jovens chegou ao impressionante número de 8.000. E olha que o escotismo na época ainda não era o movimento que conhecemos hoje. Agora que já sabemos como foi que o escotismo surgiu, vamos falar do seu período de evolução. Naquela época ainda não existiam as modalidades que conhecemos atualmente. Naquele tempo, as atividades eram como se fossem as atividades da nossa modalidade básica. E em 1910, recriado a modalidade do mar. Após o acampamento do Rio Bealil, Pippi redigiu um folheto Escotismo do Mar para Rapazes. E já a modalidade do ar é um pouco mais atual. Ela surgiu em 1938 e a criação dela nem foi uma ideia de Pippi. Para falar a verdade, a modalidade do ar não surgiu na Inglaterra. Sabe onde ela surgiu? Aqui, ó, no Brasil. Sim, a modalidade do ar surgiu no Brasil. Vamos avançar agora para 1916. A pedido de crianças pequenas que queriam fazer parte do movimento escoteiro, Pippi criou o ramo Lobinho, baseado no livro da Jungle, como nós conhecemos aqui, o livro da selva. Outro passo muito importante e que está relacionado à evolução do escotismo é a chegada das mulheres dentro do movimento escoteiro. Mas infelizmente isso não aconteceu de repente. Não foi tão simples assim não. Durante o primeiro encontro de escoteiros em Londres, diversas garotas apareceram se autoproclamando escoteiras e pedindo para Pippi incluí-las no movimento escoteiro. Entretanto, elas não foram incluídas junto com os rapazes. Em vez disso, foi criada uma associação paralela ao escotismo, o Kidismo, próprio para garotas que queriam ser escoteiras. Em 1912 foi publicado o primeiro artigo para as guias, Como as moças podem ajudar o Império, escrito pela irmã de Pippi, Agnes Baden-Powell. O primeiro passo das mulheres dentro do movimento escoteiro só veio acontecer a partir de 1916, quando elas finalmente puderam fazer parte do escotismo. Entretanto, só não aceitou mulheres adultas e a única função disponível era de chefiar a cateia. Mas elas foram persistentes e em 1928 é fundada a primeira Associação Mundial de Guias Escoteiras, por Lady Olaf Baden-Powell e Agnes Baden-Powell, durante a 5ª Conferência Internacional Escoteira. Sua primeira versão foi escrita lá em 1908 no livro Escotismo para Rapazes, e o seu texto original diz assim: Em minha honra, eu prometo que eu farei meu dever para com Deus e o Rei, farei o melhor para ajudar os outros, custe o que custar. Eu conheço a lei escoteira e vou obedecê-la. Como deu para ver,
essa promessa pode variar um pouco de acordo com o país. Por exemplo, lá na Inglaterra, eles não têm o costume de falar pátria como falamos aqui no Brasil. Até porque lá o sistema de governo é diferente, então eles falam rei em vez de pátria. Existem também algumas coisas bem estreitas em relação ao uso de Deus na promessa escoteira. Por exemplo, isso pode variar de acordo com a religião do escoteiro ou de acordo com o país, como em Israel e na Austrália. Para criar as escoteiras, Bibi simplesmente não saiu escrevendo tudo o que passava na cabeça dele. Ele sentou, pensou, meditou, refletiu e anotou suas experiências em diversos capítulos do seu livro. Já em relação à escoteira em geral, ela foi baseada na figura de São Jorge e nos cavaleiros medievais. Inclusive, se você pesquisar o código de conduta desses cavaleiros, você vai perceber que ele tem uma certa semelhança com a promessa escoteira. Na medida em que o escotismo para rapazes era reescrito, mudava uma coisinha ou outra na lei escoteira. Como, por exemplo, na sua primeira versão, lá de 1908, só haviam 9 artigos, e o 10º artigo só veio ser acrescentado a partir de 1911. E se você comparar esse primeiro artigo de 1911 com o atual, você vai ver que o texto tem uma certa diferença, mas a mensagem é a mesma. O texto original diz o seguinte: o escoteiro é limpo em pensamento, palavras e ações. E já a versão atual é assim: o escoteiro é limpo de corpo e alma. Pois é, né? Textos diferentes, mas a mesma mensagem. Outra mudança que ocorreu na lei escoteira foi a do primeiro artigo, durante a 26ª reunião ordinária da Assembleia Nacional Escoteira. Grande, né, o nome? Lá em Brasília. E essa mudança ocorreu para aproximar a lei escoteira ao máximo com o original. Ainda durante seu processo de formação, o escotismo recebeu de William Frederick du Bois Maclaren uma área de terra na floresta de Epping, nos arredores de Londres, onde se instala o Gilwell Park, o Centro de Formação de Chefes Escoteiros, que foi fundado em 25 de julho de 1919. O curso passou a ser chamado de Curso para Insígnia da Madeira, e os que completam recebem um colar de contas, um lenço específico com estampa tartan atrás e um arganel diferente, tipo esse aí que está aparecendo na imagem. Em 1930, a esposa de BP, Lady Olive Baden-Powell, é aclamada chefe guia mundial, função que exerceu até 1976, quando infelizmente veio a falecer. A principal organização internacional do movimento escoteiro é a OMME, Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que foi fundada no início do século XX, no mês de julho de 1922, por BP em Paris, na França. E apesar de ter sido fundada na França, a sua sede fica em Genebra, na Suíça. Em setembro de 2005, as estatísticas apontam que o escotismo está presente em 216 países, com mais de 28 mil afiliados, havendo apenas 6 países sem escotismo. Já passaram pelo movimento mais de 300 milhões de jovens, desde a sua criação, lá na Inglaterra. Pois é, meus amigos, essa é a incrível história do movimento escoteiro. Se você gostou desse tipo de vídeo, me conta aí embaixo, porque eu pretendo continuar com esse quadro de história. Inclusive, eu já fiz um vídeo contando a origem do fogo de Conselho. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E se você gostou, não esquece de se inscrever e de deixar o seu like, que me motiva e me ajuda cada vez mais a continuar com o canal. Aproveita e manda esse vídeo aqui para aquele amigo ou chefe seu que não conhece a história do movimento escoteiro ou não conhece muito bem. Eu sou o William, vou ficando por aqui. Sempre alerta e a gente se vê semana que vem. Fui!